Amém, queridos? Vamos lá. Abra sua Bíblia no livro de Salmos 147. Salmos 147. Salmo 147. Nós iremos ler o versículo de número 3. Salmos é facinho de achar, né, gente? Quase no meio da Bíblia, só abrir assim, ó, rapidinho acha. Hoje eu quero trazer para as nossas vidas, porque eu também serei ministrado, porque nós somos o primeiro a receber aquilo que Deus envia. Um contexto um pouquinho diferente. E eu quero começar falando nesse versículo número 3, que diz assim: sara os quebrantados de coração, liga-lhes as feridas. Vou ler novamente: sara os quebrantados de coração e liga-lhes as feridas. Amém? Você pode declarar comigo? Fala: sara os quebrantados de coração, ele ata as suas feridas. Está aqui outra versão ali, por isso que eu estranhei. Querido, coloque a mão sobre o seu coração, feche seus olhos neste momento. Senhor nosso Deus e Pai, meu Deus, nós te glorificamos, Senhor Deus, porque até aqui o Senhor tem nos fortalecido, tem nos abençoado. Te louvamos, Senhor, porque até aqui o Senhor tem dado forças a nós. E queremos te pedir, Senhor Jesus, fale poderosamente com cada vida, com cada pessoa que está neste lugar. Que nessa manhã, Senhor Jesus, possamos sair daqui com o nosso coração quebrantado, assim como nós acabamos de ler. E com o nosso coração contrito, Senhor Jesus, da Tua presença, da Tua vontade. Te pedimos agora, Senhor Jesus, que a Tua palavra vá e produza o resultado pelo qual está sendo enviada, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Aplauda o Senhor. Podem se assentar. Se tem um amigo, alguém muito próximo de você que está do seu lado e fala assim: depois você me conta. Fala para ela, fala: depois você me conta, agora não. Queridos, durante a semana, estou buscando muito a Deus referente a uma decisão que eu estou tomando, na verdade. E uma das pessoas que eu ministrei sobre a vida dela foi liderado por mim, no período que eu trabalhava com líder de jovens, né? Agora eu estou com os teens, mas na época eu trabalhava com líder de jovens. Ele postou algo, e essa frase ficou marcando a minha vida. Eu falei: nossa, mas que frase forte, que frase forte. E tanto que eu mandei mensagem para ele, eu falei: onde foi isso? De onde você pegou isso? Que eu percebi que ele tirou foto de um telão. Ele falou: eu fui num lugar, eu ouvi uma ministração sobre isso, eu vou te mandar a pregação depois. Eu falei: não manda não. Ele falou: não, eu vou te mandar, é tremendo. Eu falei: não manda não. Aí ele falou assim: mas por quê? Eu falei: porque Deus confirmou algo através desse status que você postou na minha vida. E eu não quero ouvir uma pregação sobre isso, porque eu estou pedindo para Deus algo para domingo, porque na quarta-feira eu ia ministrar, nessa próxima eu ministro. E eu falei: pastora, dava prega, porque eu não tenho nada. E eu já estava com esse contexto no meu coração há muito tempo. Eu falei: essa pregação é para domingo, essa pregação não é para quarta. E eu brigando com Deus, que eu falei assim: se eu pregar isso aqui quarta, não vai me encaixar. E eu falei: Senhor, mas como que eu vou pregar sobre isso? E Deus me confirmou através do status desse jovem que hoje, graças a Deus, já é um presbítero na Assembleia de Deus, tremendamente usado por Deus. E hoje, depois da ministração, eu falo assim: manda a pregação que eu quero ver agora. Vamos lá.
Durante as nossas vidas, pela regra da ciência humana e natural, nós passamos por determinadas fases. Ontem eu estive ministrando sobre isso também, sobre a vida dos teens. Hoje eu quero prolongar um pouquinho mais e conversar um pouquinho com você sobre isso. Essas fases da nossa vida podem ter sido boas, ruins, ou mais ou menos. Mas nós temos aquela visão: a criança nasce, cresce, né, como a ciência fala, reproduz e morre. A ciência explica assim. Mas todos nós carregamos momentos especiais e momentos muito difíceis da nossa vida. Nós somos marcados todo santo dia por situações que nós não temos entendimento por que está acontecendo, como está acontecendo, como agirmos. E tem hora que nós perguntamos para Deus o porquê ou para que daquilo ali. E hoje eu quero falar algo que Deus colocou no meu coração desde a segunda-feira passada, que é a alma. Está dando microfonia. Que é a alma. Nós vamos crescendo e muitas coisas começam a marcar a nossa vida. Muita coisa começa a marcar a nossa história. Quem aqui sofreu na infância? Você que sofreu na infância. Só você que sofreu. Ah, tá. Só para ver se eu não estou falando uma coisa, nossa, absurda, né? Só você que sofreu na infância. Queridos, a Bíblia fala que o nosso Deus é o nosso refúgio bem presente na hora da nossa angústia. Só que nas fases da nossa vida, nós somos especialistas. Bate no peito e fala assim: eu sou especialista em guardar um monte de coisa ruim. Já reparou? Eu já vi casamentos destruídos porque o jovem ou a jovem que casou passou situação em casa e de repente numa situação de discussão, como todo casal discute, natural, né? Todo casal tem problemas. São duas pessoas vivendo juntas, é difícil de hora. Eles se separaram, por quê? Porque essa jovem tinha trago um trauma familiar e ela tinha vivido aquilo ali. Então, quando aconteceu a situação, ela preferiu eu prefiro me separar, porque já que aconteceu com a minha mãe, eu não quero que aconteça comigo. E na verdade nós somos especialistas em guardarmos coisas que nós não podemos guardar. Nós somos especialistas em guardarmos traumas e continuar vivendo. Vamos vivendo. E eu fiquei perguntando para Deus. Eu gosto muito da área da psicologia, mas eu fiquei falando para Deus, falei: Senhor, mas como que eu vou ministrar sobre isso? Traumas. E Deus colocou no meu coração: você passou por diversas coisas. Muitas vezes você teve que aprender a pedir perdão. Muitas vezes você tem que aprender e falar assim: não, isso eu não preciso mais viver isso aqui. Mas nós olhamos para a situação da nossa vida e nós começamos a carregar o bendito do carrinho. Eu já falei sobre esse carrinho. O carrinho da amargura, o carrinho da decepção, o carrinho da traição, o carrinho da dor, o carrinho porque alguém não falou com você como você queria que falasse, o carrinho porque alguém te feriu. E nós vamos guardando, e nós viemos adultos doentes emocionalmente. Nós viramos adultos que não conseguimos tomarmos passos tão importantes na nossa vida, porque nós não estamos bem emocionalmente. A perca nos dói, a falta nos dói. Situações que apertam o nosso coração dia após dia. Só que Deus está dizendo para nós
que Ele sonda o mais profundo do nosso ser, que Ele conhece o mais íntimo da tua vida, e Ele quer sarar essa ferida sua que está corroendo você, que está doendo no teu coração, que nem você tem trazido há tantos anos. Eu fui ler um pouquinho sobre algumas coisas que nós já vivenciamos na vida, ou já passamos. Hoje eu estava ouvindo uma pessoa que é estudada sobre psicologia emocional, e já tinha preparado a pregação, mas eu quis ouvir um pouquinho, e eu quero só que você levante sua mão, só se você viveu alguma coisa dessa. Se você não viveu, não levante a mão não, mas vai ser quase impossível você não levantar a mão, só se você viveu alguma coisa dessa. Vamos lá, quem já sofreu rejeição? Quem já se sentiu abandonado? Quem já se sentiu humilhado? Quem já foi traído? E quem já foi injustiçado? Tá vendo? Tá vendo? Eu só citei 5 coisas. E são diversas coisas que nós vamos trazendo na nossa vida. Pastor Diogo, mas por que você está falando de dor hoje, Pastor Diogo, domingo, de tão bonito, sabe? Eu estou querendo mostrar para você que essa dor não pertence a ti. Deus quer sondar a tua vida e mudar toda a tua história nesse sentido. Mas se nós não dermos oportunidade para Deus mudar a nossa história em todos esses sentidos aqui, sabe o que vai acontecer? As pessoas que estão ao nosso redor serão olhadas diferentes, porque você tem aquela coisa, será que não vai me atrair? Serão olhadas diferentes, ou serão vistas diferentes, será que vai acontecer de novo? Toda vez que nós somos marcados na vida, nós começamos a sermos inseguros do próximo. E quando nós somos inseguros do próximo, nós não cumprimos a palavra do Senhor Jesus: amar a Deus acima de todas as coisas e amar o próximo como a si mesmo. Já reparou? Quem já foi traído, fala assim, não, mas eu não vou confiar mais nas pessoas não, porque se confiar nas pessoas, as pessoas vão lá e falam tudo. Tem que vigiar, realmente, tomar cuidado no que vai falar, com quem vai falar. Mas tem existe muitos homens e mulheres de Deus que vão guardar isso. Existem ainda amigos de verdade que vão guardar isso. E eu estou trazendo esse conteúdo para você, não é para você lembrar o teu sofrimento, mas para dizer para você que Deus quer tirar esse sofrimento. Nós não aprendemos a lidar na vida com esses traumas. Não teve nenhum professor, nenhum pai, nenhuma mãe que falou, não, você tem que agir assim. Porque esses traumas sempre acontecem de uma forma que nós não esperamos. Nós não aguardamos ele, mas ele acontece. E a pergunta que eu faço para você nessa manhã: até quando você vai pegar o carrinho dos seus traumas e você vai carregar com você? Pastor, é tão difícil perdoar. É difícil perdoar. Pastor, é tão difícil entender o que Deus quis fazer. Concordo plenamente. Concordo plenamente. Mas Deus está dizendo para você: eu tenho o poder para sarar toda essa dor, tratar a sua vida, traçar suas feridas. Não importa o quanto esteja doendo, eu estou aqui pronto para mudar isso em nome de Jesus. Muitas vezes nós não vamos entender o porquê Deus fez aquilo, porquê Deus tem que agir daquela forma, porquê Deus permitiu, mas tudo está debaixo de um propósito celestial, debaixo das mãos poderosas de Deus. E tudo que Ele faz, por mais que nos doa, é vontade dEle. E Ele vai fazer com que nós venhamos entender passo a passo, dia após dia, tudo isso. Quantos aqui tem dificuldade de perdoar? Só você que tem dificuldade de perdoar. Espera, deixa eu levantar minhas mãos. Só você que tem dificuldade de perdoar. Pastor Diogo, perdoar, Pastor Diogo. Meu Deus, misericórdia, Pastor Diogo, é difícil. Concordo.
mas que diz ali na oração do Pai Nosso, perdoai. Como que diz? Vocês sabem? Vocês oram, né? Vocês oram? Ah, pastor Diogo, não, claro que eu oro, pastor Diogo. Pai Nosso, oração, exemplo da Bíblia. Mas não está vivendo, não? Vocês oram? Que lindo a oração do Pai Nosso, pastor Diogo. Senhor, perdoa a minha vida, perdoa a quem nos tem perdoado. E aí? E aí, como que fica a situação? Talvez nós estejamos fazendo uma oração mentirosa, ou apenas a boca para fora, né? Talvez estejamos apenas fazendo uma coisa que é automática. A gente está acostumado a fazer muitas coisas automáticas na igreja, né? Mas nada automático vai impactar o céu. Nada sem sinceridade traz transformação vindo do céu. Nada que você faz por rotina vai mudar a tua história vindo do céu. Tudo tem que ser com plena sinceridade, gratidão ao Pai. Tudo tem que ser. E a pergunta que eu faço: até quando nós iremos levar esse carrinho, hein? Até que quando nós vamos carregar essa dor? Ah, pastor Diogo, mas está tão difícil. Deus quer te limpar, Deus quer te lavar com sangue remido do Calvário. Deus quer mudar isso tudo na tua vida. Deus não quer que você viva isso. Deus não quer que esses traumas que você viveu na tua infância venham se tornar traumas para a vida das pessoas que estão próximas de você. Sabe? Ah, você tem que viver assim, porque na minha vida foi assim, assim, assim. Não, nós vamos colocar por terra em nome de Jesus. Nós vamos colocar por terra em nome de Jesus. Que maldição hereditária é essa aí? Vamos colocar por terra. Nós não aceitamos. Nós somos criados e lavados e remidos pelo sangue do Senhor Jesus. E Deus está dizendo para você: deixa que eu arranque do mais profundo da tua alma essa dor. Deixa que eu cuido de você. Deixa que eu mostre para você que você não está sozinho. Deixa que Ele faça na tua vida algo transformador, para que você venha viver o melhor do Senhor. Quantas vezes eu ouvi: você não é capaz, você não vai conseguir, esse lugar não é para você. Quantas vezes eu tive medo de encarar situações que eu falo assim: e se não for para mim? Mas isso não é para mim, eu não estou preparado para isso, eu não consigo viver dessa forma. Queridos, quem prepara, quem proporciona, quem faz as coisas acontecerem é Deus. É Deus. Eu lembro quando eu entrei na empresa que eu estou, eu entrei numa área um pouco inferior ao que eu estou no momento. E eu falava para Deus, falei: Senhor, o que o Senhor tem para mim neste lugar? Durante 1 ano e meio eu fiquei na área do estoque, trabalhando ali com as caixas. E depois dos 3, 4 meses que eu estava ali, Deus começou a me mostrar o porquê que eu estava ali. O fato de eu estar direto no mesmo local, ou em lugares iguais, me fazia toda vez ter contato com as mesmas pessoas. E por muitas vezes eu estava ali no estoque, arrumando uma caixa aqui, arrumando uma caixa ali. Eu vi um vendedor que subia lá para pegar uma caixa, mas estava em desespero. Eu vi uma pessoa que subia ali para pegar um produto para vender lá embaixo, mas subia chorando. E Deus falou assim: fala com ele. E eu falei: Senhor, mas eu estou aqui para trabalhar. Ele falou: fala com ele. E Deus me dava uma oportunidade, pequenina, mas uma oportunidade, para lançar sobre aquela vida, aquela semente. Eu falava para aquela pessoa, eu falei: Deus vai mudar a tua história. Eu estou aqui, eu não sei nem por que eu vim parar aqui, mas Deus vai mudar a tua história. Eu sou exemplo vivo da
liberdade do Senhor Jesus. Eu sou exemplo vivo da salvação do Senhor Jesus. Eu sou exemplo vivo da cura do Senhor Jesus. E durante 1 ano e meio eu fiquei naquele lugar. E eu falei, agora, cessou, amém. E eu via que Deus não me usava mais, eu já estava ficando meio de saco cheio também. Eu falei, Senhor, e aí, o Senhor quer para mim, né? Não vou ficar aqui não, Senhor. Daí Deus preparou outro local. Quando eu cheguei no outro local, eu fui trabalhar com 12 mulheres. 12 mulheres. E entre essas 12 mulheres, existia 4 mulheres desviadas, afastadas do Senhor. E Deus começou a usar ali também. Deus começou a usar ali também. Teve mulheres que estiveram aqui conosco já em cultos. Pastoras vias, pastores conheceram. Deus tem um propósito em tudo. Mas vire para essa pessoa que está do seu lado e fala assim, Deus não tem um propósito nessa dor, nesse sofrimento. Entende? Sabe por quê? Porque nós temos que entender muitas vezes o que Deus está fazendo, por mais que nós não queremos. A verdade é essa. E quando eu falo que Deus não tem um propósito no seu sofrimento, é que, na verdade, Deus permitiu coisas nas nossas vidas, mas Ele não quer que nós ficamos arrastando isso pro resto da nossa vida. Você está entendendo o que eu estou falando? Não é para que, Senhor, o Senhor não foi o propósito de Deus que acontecesse isso? Foi o propósito de Deus. Tudo está à vontade de Deus. Mas tem coisas que nós pegamos e nós ficamos arrastando, queridos, pro resto da vida. Você está entendendo? Os mais velhos, as pessoas mais velhas, quando você estava com os netos ali, com os filhos para conversar, começava a contar a história. Daí assim, aconteceu com a tua tia isso, aconteceu com a tua tia aquilo, e começava a contar a história. E sempre, infelizmente, vinha uma desgraça. Você já reparou? Que era sempre assim? Tinha que ter uma desgraça. Não tinha uma história só bonita. Ela venceu. Não. Como diz o mundo aí, que ela falou assim, morreu. Né? É o famoso, morreu. Como contou a história? Morreu. Mas na verdade, queridos, isso não pode acontecer nas nossas vidas. Deus prepara e sonda e cuida de nós todo santo dia. Os traumas são difíceis? Claro que são difíceis. A dor é difícil de passar? Muitas vezes é impossível. Mas o nosso Deus é o Deus do impossível. É o Deus que sara todas as feridas. E eu estou dizendo para você aqui, que de 5 itens que eu coloquei, a maioria da igreja levantou as mãos. E eu pergunto para você, o que você tem trago na tua vida? O que você tem trago da tua infância? Quais são as coisas que você ainda vive amargurado? Que você lembra e desce assim amargo, sabe? Pastor Diogo, nossa, mas eu vivi tanto, eu sofri tanto, Pastor Diogo, com essa situação. Queridos, você está viva. Você está viva, você venceu. Você está aqui, você venceu. Olhe para si mesmo, bate no peito e fala assim, eu venci. Tudo que foi ruim na minha vida, eu venci, eu estou em pé. Por mais difícil que seja, eu estou em pé. Deus está me fortalecendo dia após dia. E eu quero declarar para você que novas coisas irão te surpreender. Deus irá trazer coisas novas sobre a tua vida, mostrando para você que Ele ainda continua sendo fiel em todas as áreas da tua vida. Em todas as áreas da tua vida. Pastor Diogo, mas está difícil. Não te chamei para uma coisa fácil. Deus nos chamou para servir um Deus fácil. Deus nos chamou para ser servo de Deus e a vida ser relax. Pelo contrário, tem espinhos, a porta é estreita. É tudo ao contrário. Não é para ser fácil, queridos. Mas toda vez que nós passamos por uma provação, por um problema, Deus vai lapidando a nossa vida. Toda vez que nós somos passando por algo que a gente não consegue entender muitas vezes, é porque Deus está pegando no vaso, Ele está modulando, Ele está trabalhando, Ele está cuidando. Eu vou fazer desse vaso assim, ó. Já aconteceu com você? Acontece muito comigo. Uma situação que eu passei e a pessoa chega para mim, então Diogo, está acontecendo isso. Eu olho para a cara dela e falo assim, nossa, você está contando a minha história.
Já aconteceu com você isso? Da pessoa te procurar para algo que você está passando, ou que você vivenciou, ou que você viveu? Já aconteceu? Comigo já acontece muito. E daí, nossa, eu olho para a pessoa e falei, eu vou orar. Daí eu começo a orar pela pessoa, falo, Senhor, abençoa a vida dessa pessoa, minha vida também, Senhor. Eu começo a trazer oração para mim também, porque eu falo, Senhor, como que eu vou orientar essa pessoa se ela está vivendo a mesma coisa que eu estou vivendo? Se ela está passando pelas mesmas situações que eu estou passando, daí Deus fala assim, sou eu que falo, sou eu que conduzo, sou Deus que ordeno, e eu começo a entender, daí eu começo, Senhor, abençoa a vida dessa pessoa e a minha vida também, Senhor, eu começo a orar pela pessoa e por mim também, porque eu necessito também da bênção do Senhor. E tem hora que Deus nos permite passar por situações para nós sermos exemplos para a vida das pessoas. É tremendo quando a gente ouve um testemunho maravilhoso, de uma história maravilhosa, de alguém que Deus transformou tremendamente a vida dela. Mas nesse ponto eu sou um pouquinho egoísta. Eu falo que eu sou egoísta um pouquinho, por quê? Porque eu não quero apenas glorificar a Deus pela bênção do meu irmão. Eu quero glorificar a Deus pela minha bênção. Você entendeu? Se você é abençoado, eu vou dar glória a Deus pela tua bênção. Mas eu quero glorificar a Deus, subir neste altar e falar, Deus me deu, Deus fez, aleluia. Você está entendendo? Então quando eu falo que eu sou egoísta, é nesse sentido, que eu não vou me sentir invejoso porque Deus te abençoou. Pelo contrário, eu vou dar glória ao santo nome de Deus pela tua bênção, pela tua vitória. Mas eu busco muito pela minha também. Você entende? E se nós voltarmos e pensarmos um pouquinho, a nossa vida é manchada. E ela é manchada por diversas situações. Se nós pegarmos um pano branco, pegarmos as nossas amarguras, as nossas tristezas, as nossas decepções, as nossas raivas. Crente tem raiva? Tem. E como tem? Tem hora que, né? Crente passa raiva também. Fala, Senhor, você esteja alongando na minha vida, Senhor. Né? E se nós pegarmos todas essas amarguras e traumas que nós estamos passando e jogarmos nesse pano branco, o que vai acontecer? Vai ficar o quê? Sabe qual é o problema? É que nós não estamos lançando em pano branco nenhum. Esses traumas estão manchando e marcando a nossa vida. Nós não estamos pegando esse erro aqui e falando assim, eu não quero mais, eu perdoo em nome de Jesus. Não, a gente está guardando. Vira meu amiguinho de estimação, meu bichinho de estimação, meu amiguinho imaginário. Eu vou guardando tudo, está tudo aqui, ó. Está tudo aqui, ó. Está tudo aqui. E Deus não quer que você viva assim. Não, Deus não tem prazer que você viva dessa forma. Deus quer que você mude totalmente isso. E se eu olhar para você e falar assim, eu consigo tirar isso de você, eu consigo tirar isso de você, mentira, eu não consigo. E talvez se você passar no melhor psicólogo que existe, ele vai olhar para você e falar assim, você tem que soltar, você tem que soltar, não é? A frase que mais o psicólogo usa é falar assim, você tem que soltar, você tem que soltar, você tem que soltar, porque tudo que você deixa para dentro te faz mal. E que Deus está dizendo, entregue a mim essa amargura, essa tristeza, essa decepção, essa injustiça que fizeram com você, entrega a mim. Eu sou justo e verdadeiro para ser Deus na tua vida. Entregue a mim. Em nome de Jesus. Pare de guardar. Pare de guardar. Não viva essa amargura na tua vida, não. Ai, pastor Diogo, mas é tão difícil. Concordo. Deus não te trouxe aqui para te mostrar coisas fáceis, não. A vida é difícil. A vida muitas vezes é até cruel. A vida, muitas vezes, ela é até injusta com nós. A gente faz e tem hora que não vai sair perfeito, porque nós não somos perfeitos. Mas eu quero dizer para você, muitas coisas da minha vida eu aprendi com Deus
a liberar perdão. E confesso para você que não foi fácil. Confesso para você que não foi confortável. Porque eu olhava e falava assim, mas a culpa é da pessoa, foi ela que fez, né? Foi ele que fez, que absurdo, ela tem que pedir perdão. Ué, vamos lá para a oração, novamente? Vamos para a oração novamente? Não importa quem fez, libera, porque isso só te faz mal. Não faz mal para a pessoa que te feriu, não faz mal para a pessoa que te magoou, só te faz mal. Está comprovado pela ciência que todos esses setores que eu falei para vocês, a rejeição, o abandono, a humilhação, a traição e a injustiça, é um dos maiores motivos da pessoa obter o câncer. Quando a alma está doente, o corpo fica doente. Você entende? Quando a alma não está sendo tratada, o corpo fica sendo doente. Então permita que Deus te trate nessa manhã, em nome de Jesus. Permita que Deus cuide de você nessa manhã. Eu não estou aqui para te julgar e falar, você está errado. Não, eu estou aqui para falar para você, precisamos nos cuidarmos. Precisamos mudarmos algumas coisas na nossa vida. Precisamos olharmos para a situação e falar, Senhor, eu não consigo entender, mas é a tua vontade, eu vou seguir. É a tua vontade, eu vou obedecer. Senhor, eu não estou compreendendo, mas se é a tua vontade, eu estou aqui para cumprir. Em nome de Jesus. No livro de Salmos 34, 18, diz assim. Salmos 34, 18. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os contritos de espírito. Conseguiu achar aí? Obrigado. Lê comigo aí, vamos lá. Lê comigo, vai. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado. Quem tem aqui tem o coração quebrantado perante Deus? Então Ele está perto de você. Então já não precisa se preocupar. Ai, pastor Diogo, mas que vergonha. Não, vergonha. Coloca o diabo lá debaixo dos seus pés, em nome do Senhor Jesus. E salva os contritos de espírito. Se a tua alma, se o teu coração, se for verdadeiro, Deus vai ouvir o seu clamor. A palavra do Senhor Jesus diz assim, clama a mim e responder-te-ei. Quando você clama a Deus com o coração aberto a ouvir o que Ele tem para você, Deus vai ouvir o seu clamor. Deus vai ouvir o seu clamor. Mateus 11, 28. Esse é super conhecido. É um versículo até dos descrentes, né? Olha só. Podemos ver? 11, 28. Muito obrigado. Vinde a mim todos, e eu vos... Você está entendendo? Você está entendendo o que eu estou falando? Eu não quero trazer algo teológico ou filosófico para você, ou ciência humana. Eu estou mostrando para você que tem dores, que Deus tem cura para você. E Ele está dizendo, vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos... Deus pode aliviar isso. Deus pode aliviar isso. Está doendo, pastor Diogo, é difícil, pastor, concordo. Mas Deus pode aliviar isso em nome de Jesus. João 16, Evangelho de João 16, 33. E aqui nós encerramos. Evangelho de João 16, capítulo 16, versículo 33. Olha só, tendo-vos dito isso, para que em mim tenhais paz.
no mundo tereis aflições. Quer dizer, não vai ser fácil para ninguém. Não é para ser fácil para ninguém. Mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Você entende? Ele venceu o mundo. E quer te ajudar a vencer esse problema também. Em nome de Jesus. Amém? Se coloque de pé no seu lugar.